Estive a pensar, apesar de tudo isso, ainda nas vítimas das cheias aqui próximo no município de Kisama. Nós em tempos criticamos a República Democrática do Congo por ter aberto as comportas da barragem do Inga e causou algumas, não diria vítimas, de qualquer modo perderam os seus haveres todos na província do Zaire. E recentemente também tivemos que abrir as comportas da barragem primeiro de Cambambe. De Cambambe foi a segunda, primeiro de Lauca, depois de Cambambe. Não tivemos o cuidado de acautelar a segurança das populações ribeirinhas no município de Kisama e vivemos exatamente as mesmas situações da população da província do Zaire. Para já, a minha solidariedade às vítimas das cheias no município de Kisama. E a refletir um pouco sobre isso, como é que a gente critica um ato irresponsável do Congo Democrático e na sequência fizemos exatamente a mesma coisa. Ok. Aqui levanta também aquela questão da nossa capacidade para enfrentarmos questões que são provocadas pela natureza. Apesar que esta é uma natureza, uma combinação com um dedo bem grande do homem. Sim, porque era previsível que a abertura das comportas em Lauca e depois em seguida na barragem de Cambambe, naturalmente que teria consequências para as populações ribeirinhas no Kwanza Norte e em Luanda a partir do município de Kisama, porque há populações que vivem muito próximo ao rio e tem estado a chover de modo anormal. Não só em Angola, é um fenômeno global, está a chover assim na Ásia, no continente americano, na Europa, um pouco por toda a África. Recordamos que nesse momento uma grande enchente em Kinshasa, o Congo Democrático está a assistir às maiores enchentes dos últimos 60 anos. Então era previsível que ao abrir as comportas havia um volume anormal de água e que teriam consequências sérias sobre as populações ribeirinhas. Eu penso que devíamos... Quando já a justiça também seja feita, houve um comunicado com alguma antecedência, acho que de uma semana, por parte da entidade que faz a gestão dessas duas barragens. Eu me lembro que quando estava-se a encher a Albufeira da barragem de Lauca, os brasileiros não se limitaram a fazer comunicados. Foram eles próprios ao terreno, com um conjunto de angolanos, deslocar pessoas, deslocar aldeias, deslocar animais, até alguma vida selvagem foi deslocada pelos brasileiros, de modo a salvar evitar o máximo possível os constrangimentos pelo ato de enchimento da Albufeira. É que nós temos que compreender que nem todos têm acesso à energia elétrica. Sem energia elétrica, a comunicação fica difícil. Quem nos garante que aquela população tomou conhecimento efetivamente daqueles comunicados? Era necessário que, para lá do comunicado, havia pessoas no terreno para poder ajudar a deslocar aquelas pessoas, porque há aquela componente logística própria de todas essas atividades e não acredito que aquelas famílias, já tenho dúvidas que tenham tomado conhecimento. Agora, mesmo tendo tomado conhecimento, tenho dúvidas que elas tivessem condições para arrumar todos os seus haveres. Em alguns casos não é só arrumar haveres, tem que ter um cantinho para ficar também. Então eu penso que o Estado às vezes tem que... Ou seja, não foram criadas alternativas e principalmente para acolher essas famílias com alguma dignidade. Mas que houve algum problema de planeamento. Há coisas que têm que ser previstas. Hoje já se sabe como é que vai chover até maio. Pelo menos há previsões para isso. Muita dessa informação é compartilhada. A África Austral tem um centro que compartilha esse tipo de informações aqui para nós, aquelas informações compartilhadas a nível das agências internacionais. Então temos que ter um pouco de mais responsabilidade quando se trata dos nossos concidadãos e deixar aqui de imputar responsabilidade ao cidadão, porque eu já comuniquei e o resto eles que façam. Olha, era assim também antigamente. O legislador fez a sua parte e depois cada um sabe como se arranja e viu que isso não funcionava, até que foi necessário mudar a perspectiva, de modo a que a administração da justiça não ficasse só ao critério das partes, que houvesse alguma intervenção do Estado, de modo a oferecer suporte àqueles que tivessem no elo fraco da relação controvertida. E aí também deve ser assim.
não se limitar apenas pelo comunicado e lá de facto inteirar-se que efetivamente o comunicado estava a ser cumprido e nos casos em que devia ser cumprido, então alguma mão do Estado no sentido de prevenir aqueles danos todos. Como última questão sobre esse assunto, por norma, há aquela cultura em países organizados de chamar à responsabilidade o Estado, que em Angola é pouco comum esse tipo de iniciativas. Haverá um certo segmento da sociedade civil que é organizada que advoga que para esse tipo de situações o Estado deveria ser chamado a indemnizar, a pelo menos repor os danos e as perdas dessas famílias. Sim, Há esse espaço? Sempre que alguém causar um dano a outrem, deve ser chamado a reparar, a restituir, mitigar, fazer alguma coisa que é para poder repor a situação anterior ou, no mínimo, muito próximo dela. E aqui, nos termos da própria nossa Constituição, o Estado de Angola pode ser responsabilizado por atos praticados pelos seus agentes, pessoas mandatadas por eles ou pessoas com algum poder público, mas que agem em nome do Estado. Se efetivamente as partes forem capazes de comprovar e quantificar os danos que sofreram e serem capazes de estabelecer algum link entre o dano e o ato da administração pública, por exemplo, porque não basta comunicar, é preciso ter certeza que o comunicado chegou a todos, porque nós sabemos que a cobertura da energia elétrica não é 100% em Angola, sempre há a possibilidade de alguém não tomar conhecimento dos comunicados que são feitos. Daí a necessidade da administração pública local, colocar gente no terreno para proceder então a participação pessoal do comunicado da instituição que gera a barragem. Se ficar provado que este comunicado não chegou às pessoas porque elas não tinham meios de serem informadas e a administração local do Estado, tendo tomado conhecimento desse comunicado, não o fez chegar às pessoas, então eu julgo que estão aqui preparados pelo menos os pressupostos básicos, que é para poder se assacar as eventuais responsabilidades, as partes que falharam. Obrigado. José Gama, estávamos a falar a questão da energia elétrica. Parece que a África do Sul continua mergulhada numa crise que dificilmente vai conseguir vencer tão cedo. Mas não é isso que quero perguntá-lo. A minha pergunta é sempre aquela tradicional: o que é que andou a pensar, José Gama? Bom, mais uma vez, primeiro andamos aqui a pensar na questão, no comportamento da Polícia Nacional ou das Forças de Segurança que recentemente sitiaram a residência do advogado Zola Bambe com o propósito de o impedir de fazer defesa da Laurinda Gouveia, que é uma ativista que estava a ser detida, ou foi detida e apresentada em tribunal por crime de desobediência e também ultraje às autoridades. E olhando para este caso, faz-nos recuar a uns anos atrás, em que, quando se deu o caso das execuções ou os assassinatos de Camuling e Caçul, diante do tribunal também, um dos homens do SINSE explicava também que uma das operações que eles fazem tinham essas características, né? E ele dava o exemplo que uma vez estava a ocorrer uma manifestação da SOS Habite e eles sabiam o trajeto que o ativista Rafael Moraes, que era o coordenador desta ONG, iria fazer a partir de Viana, e eles ordenaram a polícia para ir num daqueles trajeto e pedir a documentação ao Rafael Moraes e pedir a documentação do carro para ver se estava tudo em frente, que era para lhe roubar tempo, para ele não ir a tempo de ir à manifestação. E de facto aconteceu, ele foi travado durante várias horas, e enquanto os outros na manifestação estavam à espera dele, até que se saturaram e a manifestação foi abortada. E foi dessa forma que eles os serviços abortaram a manifestação. E esse caso que acontece com o Zola Bambe tem a mesma característica, né? Embora que, independentemente de ter havido
ter sido a polícia que dá o rosto, né? Mas a característica é semelhante àquela que os homens dos serviços contaram em tribunal. Outra questão também Sim. Pode continuar. que Pode andei a continuar. pensar Sim, é o sim. facto de uma senhora de nome Elizabeth Ambrosio, que é funcionária do cerimonial da Presidência da República, que está a ser acusada de ser a responsável pelo vazamento primário dos documentos do presidente, da presidente e da sua família. Foi muito divulgado e partilhado nas redes sociais, e a senhora até aqui, pelo menos até 2 dias, continuava presa. Os familiares, nem o marido, sabiam do seu paradeiro e havia preocupação do que estaria a acontecer com a senhora. Ela passou o ano novo detida, tem os telefones em silêncio, e depois a outra questão que nos faz aqui levantar é em que condições ela está presa, ser presa de quem, de uma entidade, deveria, num momento como este, tendo em conta que ela foi inicialmente detida pelos órgãos internos da Presidência da República, já era momento dela ser entregue às autoridades competentes, que nesse caso é o SIC, tendo em conta que ela não é militar. Se fosse militar, deveria ser entregue à Procuradoria Militar, e a senhora está assim em parte incerta, que está a gerar assim uma certa preocupação. Não sabemos se estavam à espera do Presidente da República. O Presidente já chegou, mas mesmo assim, se estavam à espera do Presidente, isso é um problema de justiça, não deveria ser o Presidente a tratar disso. Nós entendemos que um caso como este da Elizabeth Ambrosio deveria ser já reencaminhado pelos órgãos que estão habilitados a tratar destes assuntos, investigar se ela de facto foi a responsável e colocar ela em liberdade condicional, ou devolvê-la à liberdade caso as autoridades não encontrem aqui algum indício de que ela de facto tenha sido a responsável principal pelo o vazamento dos documentos. José Gama, Mas é um documento de segurança, é um documento reservado que tem a ver com segurança do Estado, aquilo, dos brincalhões. Não, nós vimos os documentos, nenhum dos documentos tinha ali a timbre ou o carimbo de reservado ou de confidencial, não trazia isso, eram apenas os passaportes, os bilhetes e uma lista com o nome das pessoas que queriam integrar a caravana. Eu penso que foi a primeira vez a lidarem com um caso como este, tendo em conta que essas estruturas da presidência ou do Estado angolano procuram tratar tudo no secretismo, até coisas que não são classificadas como secreta ou reservada, eles tratam dessa forma, e provavelmente deve haver ali um atropelo e estão a dar os documentos como... Agora, poderiam questionar o facto de terem vazado documentos pessoais. E lembramos também que já o ano antepassado, em junho de 2022, elementos do aeroporto da imigração angolana vazaram documentos do presidente da UNITA quando este estava a viajar para o Dubai, e vimos o ex-funcionário da Segurança do Estado, Carlos Raimundo Alberto, a partilhar, a fazer festa daquilo nas redes sociais, e não aconteceu nada. Não aconteceu nada, e até na altura o falecido porta-voz do SMS, Simão Milagres, foi interrogado e desmarcou-se totalmente de alguma responsabilidade sobre aquele vazamento de documentos. Mas, eram documentos pessoais. É que não existe a lei sobre a proteção dos dados em Angola, aquela de 2011, ou que diabo lá de... Não foi aprovada, mais do que isso, Frei Angalo. José Gama, chama-me a atenção aqui a postura marginal que as instituições do Estado assumem nesses dois casos. Como é que a Polícia Nacional vai privar um advogado para ir ao encontro do seu cliente? Como é possível isso? Eu penso que aí o Estado angolano, na pessoa, a Polícia Nacional, tinha o objetivo, tinha como
o objetivo privar a Laurinda da sua liberdade, não queria José, que a Laurinda José Gama, tivesse eu vou só pedir defesa. aqui, José Gama, eu vou pedir aqui ao auxílio, temos aqui dois juristas. Qual é o enquadramento Exato, jurídico exato. sobre esse assunto? Chipilica, Dr. Jaime, a polícia vai privar um advogado para não ir defender o seu cliente? Isso é normal? Era preciso ter certeza e confirmação que de facto foi privado. E se for o caso, vamos a seguir essa narrativa do José Gama, a ser verdade. A ser verdade que a Laurinda Gouveia foi impedida de ter... Não, o advogado, sim. Não, nós estamos aqui a falar que o objetivo era a Laurinda, Sim, o advogado é apenas aqui pronto, hipoteticamente, não é? Nós estamos a falar aqui de um crime de obstrução à justiça, que a obstrução à justiça ela tem várias formas de se manifestar. A partir do momento que alguém exerce o seu poder para atrasar o andamento dos processos, a partir do momento que alguém priva o réu ou sei lá, a posição processual de cada um no momento de ter a sua assistência do advogado requerido por ela, dentro do tempo oportuno, desde que alguém também crie condições para frustrar o normal desempenho daquele advogado, para que ele pudesse defender ou assistir convenientemente a sua assistente. Então, qualquer ato, ação ou omissão visando frustrar o exercício da ampla defesa, o exercício do acesso à justiça, isso configura um crime de obstrução à justiça. Mas era sim. Nós estamos aqui a fazer fé nas palavras do José Gama, que o objetivo não era efetivamente o advogado, mas era impedir que ela tivesse a assistência. Então aqui é um crime de obstrução à justiça, porque ela foi impedida de ter o seu advogado. Chipilica, partilha da mesma opinião? Tem a mesma leitura com base naquilo que estabelece a lei? Mas a questão mais grave é o facto de que a construção do Estado Democrático de Direito impõe necessariamente que os direitos e as liberdades dos advogados devem ser garantidos. A advocacia como diz a Constituição, nos termos do artigo 193, é essencial à administração da justiça. Não se pode construir um Estado Democrático de Direito sem o papel do advogado. E no exercício das suas funções, tem as imunidades que a própria Constituição e a lei conferem. Ora, o modelo, e fazendo fé naquilo que o Gama estava a se referir, o modelo conforme foi criado para que ele não pudesse sair de casa, segundo dados que ele próprio apresentou, quer dizer, ao acordar despertou que o portão estava já, diríamos, barrado para sair de casa, com essa finalidade. Isso é muito grave. Exatamente, é muito grave, porque o advogado não defende os seus interesses. Mas explica, a quem se deve pedir responsabilidade diante deste ato que foi protagonizado por agentes da Polícia Nacional, tal como o Gama acabou por aqui contar? Primeiro, nos termos do Código de Processo Penal, a detenção ilegal tem consequências. Além da responsabilidade disciplinar aos infratores, há também, nos termos agora da própria Constituição, a responsabilidade civil extracontratual. Portanto, o Dr. Zola tem todos os meios legais, nacionais e internacionais, ao seu favor para que efetivamente possa repor, diríamos assim, a legalidade do ato que sofreu. Chipilica, essa é uma questão. Relativamente à outra questão, um momento só, por favor. Sim. Relativamente à segunda questão que o Gama se referiu, aqui ainda não podemos falar em liberdade condicional, porquanto não houve uma condenação. A senhora está privada, os dados que apresentou, ilegalmente da sua liberdade, porque todo indivíduo que for detido tem um prazo de 48 horas para ser apresentado ao dito magistrado do Ministério Público, se eventualmente entender que a este indivíduo pode ser aplicada uma medida de privação da liberdade, remeter ao juiz de garantias. Ora, fazendo fé no que disse o Gama, todos os prazos legais já foram extintos, já foram prescritos. Sendo assim,
podem os familiares responsabilizarem a quem autorizou a detenção, a privação da liberdade ilegal, nos termos em que os dados estão sendo apresentados, para que seja reposta a legalidade. E mais importante ainda, nos termos da Constituição, quando alguém é privado da sua liberdade, é detido, tem o direito de informar a família, de saber onde está a ser conduzido, por que está a ser levado. Portanto, tem direitos e também de não dizer qualquer declarações sem a presença do advogado. O que às vezes acontece são apenas os dados de identificação em algumas circunstâncias, que a polícia gosta de falar de entrevista. Em algumas circunstâncias, esta pessoa pode apresentar os seus dados de identificação, porém, sob o mérito da sua detenção, só fala com a presença do advogado. E mais, ainda que confessar, essa confissão deve ser acompanhada com outros meios de provas. Portanto, aqui várias violações. Várias violações. Explica, vamos acelerar. Desculpe, mas explica, Sim. referiu-se a quem em concreto? Não, este é o segundo caso da funcionária da Presidência da República que está detida, não é do advogado. Mas sim. Nós não sabemos se o processo está a correr os seus trâmites ou não. Não houve divulgação. Acho que há pouca publicidade desse caso. Se não houve divulgação Não, de nenhuma informação. Dá-me traz um elemento importante que a família não sabe. Sim, Olá, mas nós não temos certeza desse desconhecimento. Por isso aqui temos que falar. Estamos a fazer análise baseada no que o Gama Fazendo fé no que o Gama disse. Mas explica. Mas em princípio fica claro que... Dr. Jaime, senão esse tema vai consumir o tempo. É só uma adenda, sim. só uma adenda. Deve ficar claro que se há alguma ilegalidade aqui, provavelmente devido ao excesso de prisão preventiva, porque conforme o Tiplica tem 48 horas que é para se apresentar ao magistrado competente, mas que o ato de vazar aquela informação pessoal que ela teve acesso em virtude... Mas ainda é uma suspensão, porque não se tem a certeza que foi ela quem vazou. Pronto, a pessoa que tem responsabilidade pela informação, que colocou num grupo do WhatsApp, que se jogava, sei lá... Mas essa informação é uma presunção. Espera, mesmo nos termos do Código Penal, como na Lei de Proteção dos Dados Pessoais, ninguém tem o direito de divulgar informação pessoal de absolutamente ninguém, independentemente do perfil da pessoa em causa, ainda que seja o Presidente da República, que é uma pessoa pública, que também tem direito à reserva da sua informação pessoal, tem direito à reserva... Não, mas, Dr. Jaime, Sim? Quando existe, acredito que isso é um pouco de direito que nós também, nabos, entendemos, não é isso? Se existe um crime, não é isso? Primeiro tem que haver uma investigação, ok? A pessoa, enquanto não for condenada, não pode ser presa, deve aguardar em liberdade até a acusação. Foi detida, nós não sabemos se o magistrado competente legalizou a prisão preventiva. Calma aí. Sabe-se já desde aquele momento que esses iam para o piquenique, né, porque foram para o piquenique, que a senhora que fez vazar aquela lista já estava em apuros. Tanto acredito que nós devemos dar crédito àquilo que é informação pública, porque, portanto, se houve uma denúncia pública, e inclusive, digamos, órgãos como o Clube K falaram disto, e não houve um desmentido oficial, quer dizer que esta senhora está efetivamente em apuros. E, portanto, isso eu quero dizer que a difusão desses dados pessoais não constitui crime que dá prisão para ninguém, meu caro. A única lei no mundo, no planeta, ok? O único documento bem escrito e atualizado sobre a proteção dos dados pessoais é da União Europeia. Mesmo esse documento está cheio de buracos. O documento, digamos, a lei sobre a proteção dos dados que existe em Angola, que é de 2011, aquela lei, quem se lembra bem quando foi feita, foi porque estavam a circular e-mails que denunciavam as amantes desses brincalhões. Portanto, era para proteger da informação dos amantes. Aquela lei, eu, por exemplo,
no ano das eleições, eu cheguei a contactar o organismo aí tem aí lá da proteção de dados, sobre uma situação, nem sabiam responder, meu caro. Agora, nós temos que começar a ver aqui que existe muita arbitrariedade no país. Existe muita arbitrariedade. Pronto, não sabe quem investiga, não sabe quem julga, as pessoas são presas à toa. E pronto, final. Não podemos estar aqui com meias palavras a tentar meter, a tentar colocar paninhos molhados num país que nós sabemos que existe arbitrariedade. Portanto, tem que se dizer, as arbitrariedades devem ser, portanto, denunciadas e não se deve justificar arbitrariedade nenhuma. É que nós devíamos ter dois aspectos de investigação. Por um lado, a maneira como os documentos foram vazados, as circunstâncias e num processo devidamente instruído, e por outro lado, saber as circunstâncias da viagem de uma delegação tão grande como aquela. Portanto, o Ministério Agora, Público... eu só queria pedir... Está a misturar muita coisa. Eu queria pedir, vamos evoluir, porque senão não vamos sair daqui. Este era um ponto prévio e acho que podíamos ultrapassar. Explica o que é que andou a pensar. Mas fica claro que a divulgação de informação pessoal é crime. Segundo a perspectiva do Dr. Jaime, segundo a lei. Segundo a lei. Qual é a moldura penal e qual é a lei? Depende do... Já me diga, mas só, qual é a lei angolana e qual é a moldura penal? Olha, estamos a falar da Lei de Proteção de Dados. Onde essa lei, meu caro? Essa lei é a lei de 2000. Sim, a violação de segredo por um funcionário que está vinculado à guarda dessa informação. De segredo, mano. Não se trata de segredo, não tem segredo nenhum. Vamos cá fazer um pouquinho de hermenêutica básica. A Lei de Proteção de Dados proíbe que o funcionário que tenha informação em virtude da sua função... Não tem um artigo... Em virtude... Jaime, eu não estudo direito, conheço aquela lei de cor. Já li aquela lei. Em virtude esse capítulo você não encontra. Em virtude, não tem nada que dizer isso. Espera, seu Frei. Não diz isso. Espera, seu Frei. Então, deixe-me terminar, por favor. Não, mas você não pode fazer um argumento sobre uma coisa que não existe, meu charo. Seu Frei... Não, espera, só foi. Vamos ter calma. Vamos pegar a lei, vamos ver artigo por artigo. Não, se nós estivéssemos a vir aqui para discutir essa lei, certamente que viríamos para discuti-la. Mas não, você não pode colocar uma premissa, que não existe, chefe. Senhor Frei, eu posso continuar, por favor? Você continua, então. Sim. O funcionário, agente público, está proibido de divulgar a informação que tem acesso ao conhecimento em virtude do seu cargo ou função. Mas, também tem o dever... Doutor Jaime, deixa-me concluir, por favor, senão nunca mais concluo. Você está fazendo um artigo, que lei é que você está a citar, Jaime? Qual é a lei que você está a citar? Eu estou a falar do Código Penal. Frei, vamos só ver se o doutor Jaime conclui. Eu estou a falar do Código Penal. O senhor Frei perguntou qual é a moldura penal. Pode ir até 5 anos. Segundo o Código Penal. Sim, violação de segredo por funcionário. A moldura penal pode ir de 1 a 5 anos. Qual é o segredo? Você que está a inventar, está a dizer que é segredo. Não, senhor Frei, então como é que fica a proteção dos dados pessoais, a informação de informação pessoal, a divulgação do passaporte até de um menor de idade, a divulgação de informação do pessoal que faz parte do Serviço de Segurança do Sr. Presidente da República? Imagine, por exemplo, Jaime, o que é que você chama dados pessoais? Vamos começar por aí. Pronto, nós estamos a falar que os passaportes foram divulgados, foram publicitados nas redes sociais. Os passaportes são documentos pessoais. Do presidente, primeira-dama, de um menino de 23 anos, do pessoal da segurança, do médico, cozinheiro, tudo isso. Ok. Nós não queremos falar mais coisinhas, mas imagine... Doutor Jaime, eu vou mesmo ter que interromper. Esse é um assunto de facto que desperta algum interesse. Sim, mas tem uma moldura penal prevista até 5 anos nos termos do artigo 375. O doutor já disse isso. Sim. Portanto, lei sobre a proteção, atenção, lei sobre a proteção dos dados pessoais, se é aquela lei que eu conheço, okay, é uma lei anacrônica que não tem nada a ver com isto. Agora, a lei mais atualizada, eu estou a repetir isso, vocês são juristas, a lei mais atualizada sobre proteção de dados é da União Europeia e está cheia de buracos. Por que, por exemplo? Seu Frei, vai ver o Código Penal, está prevista o crime de violação de segredo por funcionário. Mas isso é outra coisa, chefe.
Agora, Isso é outra coisa. Segredo profissional, violação de segredo profissional é uma coisa. E depois outra coisa, nós somos pessoas. Se existe essa senhora, né? Tem que se ver. Em que circunstâncias, como é que vão disponibilizar também todos os ficheiros aí? não, mas, Frei, Tem que se fazer uma investigação. esse é um assunto que se calhar um dia vamos ter que abordar, porque não, acho que não perde. Mas para ser um ponto de ordem, independentemente do que sobre a senhora seja recaída alguma responsabilidade, mas é necessário que se cumpra a Constituição e a lei. Portanto, ela tem que ser ouvida. Naturalmente, tem que ser ouvida, sim. Tem que ser aberto um processo, tem o direito à defesa, independentemente do que supostamente sobre ela recai alguma situação. O direito à defesa é um direito fundamental. Portanto, e os familiares têm esse direito de saber onde está a pessoa, como está, Claro. em que circunstâncias se encontra. Ela é uma cidadã, portanto tem direitos e deveres. Sim, isso aqui é inegável. É estranho. Vamos passar. Chipilica, eu acho que vou retirar o ponto que tem direito, que é de ver o que é que andou a pensar. Frei, o que é que andou a pensar, rapidamente, para ver se entramos no tema reservado para ela. Estava a pensar nos discursos oficiais, sobretudo do Presidente da República, há alguma referência sobre Deus? Mas ele é comunista. Apesar da liberdade religiosa. Mas também não somos um país cristão, somos um país que... Não, fala-se que nós somos um país maioritariamente Sim, cristão. sim, maioritariamente, mas não somos um país que adotou o cristianismo como... Enquanto os atos oficiais... Enquanto cidadão mesmo, você sabe alguma coisa... Mas o que é que quer dizer com isso, em fazer essa referência em que o Presidente da República não tem citado Deus nos seus discursos? O que é que quer dizer com isso? Explica. Tem uma curiosidade. Mas que estava obrigado a citar? Tem alguma obrigação? Não é nada disso. Então está a querer chamar o Presidente da República de ateu? Acha pensar nisso. Nos discursos que eu conheço não tem. Das poucas vezes que falou, aquela famosa vez que diz que Jesus Cristo já morreu e tal. Mas é pouco relevante, digamos. Mas o explica para trazer isso, alguma coisa que com isso. Qual é a tua intenção, Chipilica? Não, porque o bom cristão tem virtudes. Tem sensibilidade, tem humanismo. Porque em 2023, conforme vivemos, ter um banquete e ter esse, conforme o Frei diz, este piquenique, revelou alguma insensibilidade. Por isso é que ficar a pensar se tem acha que alguém que não é cristão é pouco sensível, tem pouco amor ao próximo? Em princípio é isso. O cristão é uma pessoa virtuosa. O cristão ou o religioso? O cristão ou o religioso? O doutor já me pergunta se é o cristão ou o religioso. Não, estou a falar, estou a lutar para a minha seara, né? Não, mas esse aspecto, digamos, o mostrar atrás, ainda não falei do que eu vinha a pensar, mas só queria dizer aqui que é uma coisa super importante, mais do que ser cristãos, mais do que ser religiosos, é assim, existe aquilo que nós nos quimbos chamamos de sabedoria, mas na realidade aquilo se chama uma pessoa, quando se amadurece na vida, deve cultivar uma espiritualidade. Aquilo que conta na pessoa não é ser religioso ou ser cristão, o que conta é a espiritualidade que cultiva. É a espiritualidade que é aquilo que nós, se tivemos os termos em termos administrativos, o mindset. Frei, pode-se ter conjunto de valores. Pode-se ter uma espiritualidade para o mal? Não. Mas quando se fala de espiritualidade é aquele cultivo de valores interiores que levam a pessoa humana, independentemente de ser religiosa, a buscar valores que dão sentido à sua existência. Frei, já estou consigo para acelerarmos, porque senão vamos ter pouco tempo para o tema. O que é que o Frei andou a pensar? Na verdade, a minha grande preocupação, assim, muito rapidamente, foi ter constatado, posso estar errado, pode ter constatado que, aos poucos, no nosso país, vai sendo muito comum os jovens perceberem que o país não tem perspectivas para o futuro, e há muitos jovens que estão abandonando o país
a tentar a sorte no estrangeiro, é uma coisa, vamos dizer, que pessoalmente não, tipo, se tivesse que aconselhar alguém dizer vai tentar sorte no estrangeiro, epá, eu teria reticente, mas há muito jovem com esta ideia de deixar o país porque parece que o país está mesmo sem perspectiva. Isso é preocupante. Segunda coisa é a notícia da suspensão dos médicos aí do Hospital do Prenda, que se liga muito àquilo que o Jaime estava a dizer do princípio vamos dizer, das vítimas eu até nem sei como é que se chamaria aquilo, dessa comporta que foi aberta, que vitimou pessoas. O meu pensamento vai sempre aquilo que o que nos falta, e também se liga ao que o Chiplica agora diz, acabou vindo, no nosso país, quando nós temos um mínimo de poder, parece que imediatamente falta-nos a humanidade. Porque a morte desse paciente no Hospital do Prenda e a morte de tantos pacientes nos hospitais de Angola nem sempre se deve à falta de meios ou de medicamentos, mas à falta de humanidade. E essa, vamos dizer, essa falta de humanidade, porque de certa forma vai sendo, parece que uma característica de quem tem poder em Angola, ou seja, quem tem poder em Angola imediatamente como comportamento tem atitude de desprezo para quem não tem poder. Não sei se me explico. E é assim que portanto, é assim que facilmente acontece que eu faço um pequeno aviso, aba comporta, morre a pessoa, acabou. Não se investiga, e termino aqui esse aspecto, dizer que uma coisa preocupante no nosso país é esta. Obrigado, Frei. Quando morre uma pessoa, se deveria sempre fazer uma investigação a fundo e depois responsabilizar quem deve ser responsabilizado. Mas, Frei, aqui para